Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje nós iremos falar sobre a segunda sessão do capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster. Semana passada nós falamos na primeira sessão algumas coisas que eu quero recapitular apenas rapidinho. Primeiro, nós falamos que a criação é para a glória de Deus. Segundo, nós falamos que tudo foi feito muito bom. E que temos a trindade na criação. Como é que isso se dá? Deus Pai planejou, decretou tudo. Deus Filho, como ele é o verbo, é a palavra, ele disse tudo. E o Espírito, que é o que dá a vida, ele executou a obra realmente da criação, como se fosse a mão de obra. E hoje, na segunda sessão, vamos começar. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, pelo privilégio de estarmos em Tua casa. Que o Senhor possa abençoar esse estudo, que o Senhor possa me usar nesse momento para falar as verdades da Tua palavra. Abençoe cada pessoa que está aqui e abra os nossos corações para entender aquilo que for falado, Pai. Em nome de Jesus, amém. O texto base da seção 2 está lá em Gênesis 1, 26 a 28. Que vai dizer o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E a segunda sessão vai dizer o seguinte: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder de cumprir essa lei, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então, para começar, o que podemos aprender com essa sessão da confissão? Primeira, que o homem foi a coroa da criação de Deus. Vamos abrir lá no Salmo 8, Salmo pequenininho, possamos ler juntos. Salmo 8. Apenas 9 versículos, vou pedir que os irmãos acompanhem aí. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar. E tudo que percorreste as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, como o texto fala, o homem é a coroa da criação de Deus. Segundo ponto que a gente pode aprender: toda a humanidade descendeu de um casal humano. Ou seja, um casal humano é o início da criação da nossa humanidade. Nós somos descendentes de Adão e Eva, como vimos na palavra. Terceiro ponto, que o homem foi feito à imagem de Deus. Quarto ponto, que Deus dotou Adão com um conhecimento suficiente de sua vontade,
a lei escrita em seu coração, além de uma instrução especial para testar sua obediência. Romanos diz o seguinte: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei. Por quê? Não tendo lei, servem eles a lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos. O contexto aqui de Romanos, só para explicar para os irmãos, Paulo está descrevendo que não há diferença entre judeus e gentios. Que, por mais que os judeus tinham a lei determinada por Deus, os gentios tinham a lei também no coração. Só para deixar mais claro. E aqui, a quinta e última coisa que podemos aprender é o seguinte: que Adão tinha a capacidade de obedecer, mas também de cair. A gente vai agora trabalhar um pouco desses pontos. Introduzindo. Segundo parágrafo, sobre o assunto da criação, no segundo parágrafo nós somos lembrados, em primeiro lugar, que Deus nos fez como uma parte do restante do mundo dele. A Bíblia, as pessoas que acreditam na criação, as pessoas que acreditam na evolução, concordam em considerar o homem como mais sublime criatura da Terra. A maior criatura da Terra, tanto a evolução quanto a criação. Contudo, qual que é a diferença? Os evolucionistas atribuem isso às forças cegas mecânicas, a simples evolução. Mas a Bíblia faz o quê? Como nós sabemos, atribui diretamente a Deus os pressupostos que nós falamos na semana passada, que era que Deus existe e que Deus criou todas as coisas. O homem não emergiu gradualmente do lodo, mas foi criado por um ato divino e imediato, no qual matéria e espírito foram fundidos e passaram a existir como alma vivente. Número 2. Entendemos também que por mais que sejamos a coroa da criação de Deus, há um abismo gigantesco entre nós, criaturas, e o Criador. E quando que nós vamos trabalhar isso? Se não me engano, é no capítulo 6 ou 7, acho que é o 7. A confissão vai falar que nós temos um abismo enorme com Deus. É um abismo que não conseguimos nem mensurar. E com isso, Deus estabeleceu um pacto com o seu povo. Essa é a razão de termos uma aliança com o Senhor, porque a distância é muito grande e imensurável. Isso, em outra terça-feira, será abordado mais profundamente. Em 3, ainda assim, quando pensamos na criação do homem, precisamos nos lembrar que o pináculo da criação não é um, mas 2. Criou Deus, pois o homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Algo especialmente bom, às vezes melhor, pode ser feito por aqueles que vivem em trabalho sem a responsabilidade de ter uma esposa ou família. Que exemplo nós temos na Bíblia disso? Paulo. Paulo foi um exemplo de não casamento que rendeu muitas coisas para o governo de Deus. Porém, também devemos compreender que o casamento é bom. Maravilhoso, né? Para quem é casado aí sabe que o casamento é muito bom. Mas que o ápice da criação não é apenas o homem, mas um casal. Juntos, não sozinhos, eles encherão a terra e terão domínio sobre ela. Tudo bem até aqui? Bem introdutório, só para realmente introduzir o capítulo. E aí a gente consegue dividir em alguns aspectos. O primeiro aspecto que a gente entende da segunda sessão se dá sobre razão e imortalidade. Como a gente consegue ver o homem em diferença dos animais? O que vocês acham que nós temos de diferente dos animais? A gente consegue falar. O que mais? Determina a razão. Então, nós somos seres primeiramente pensantes, ok? A Escritura, obviamente, não nos informa como Deus formou o corpo do homem. Ele não fala como é que Deus pegou esse detalhe aqui, fez o nervo dessa forma. Nem indica quanto tempo isso pode ter levado. E qual que é essa ideia? Nós temos uma ideia que
na teologia que diz o seguinte: a Escritura, ela diz o que é suficiente para nós entendermos sobre o processo de salvação. Tudo o que a Escritura diz é verdade, mas não necessariamente toda a verdade vai estar na Bíblia. A Bíblia vai falar mentira? Não. Mas ela não leva tempo falando exatamente como é que foram os detalhes da criação. Como é que foi formado Adão, como é que foi formado Eva. Certo, detalhe por detalhe, que Deus colocou osso por osso. Não nos fala isso. O que ela nos diz é que no momento em que Deus soprou naquela forma de pó, o fôlego de vida, um homem passou a existir. Antes disso, o homem não existia. E desde aquela época, o homem permaneceu essencialmente o mesmo, exceto pelo pecado. Sabemos também, desde muito cedo, que parte do que distingue homens e mulheres de outras criaturas é o quê? Nós falamos aqui é o fato de termos razão. O nosso Criador nos abençoou com a faculdade de pensar antes de falar. Ele nos abençoou com a habilidade de amar e não simplesmente cobiçar. Somos diferentes, novamente, pelo fato de termos uma alma imortal. Quando dizemos que o homem tem uma alma imortal, o que vocês entendem com isso? A nossa alma é imortal, dos animais não. Por quê? E aí? A gente vai morrer, o que vai acontecer com a nossa alma? E a alma do animal? Ah, isso aí, animal então não tem alma. Originalmente... Oi? Ah, que pena, né? Originalmente, o homem tinha também um conhecimento muito mais perfeito. E um caráter moral mais elevado que jamais teve desde a queda. E somente terá na glória. O que isso quer dizer? Nós tínhamos um conhecimento que até a queda, e a partir da queda, todas as pessoas afetadas pela queda tiveram esse conhecimento deturpado. E aí que vem, quando qualquer criatura nesse mundo morre, morre para sempre, com exceção de nós homens e mulheres. O mais cruel dos animais, a nossa visão, voltará ao pó, mas um homem cruel terá de responder àquele que fez o céu e o inferno. Uma grave realidade é que a morte de um ser humano não é a morte de sua alma. Essa também é a nossa esperança. O mesmo fato que nós nos preocupamos com isso, também nos é motivo de esperança. Pois sabemos que até o pior homem, na última hora de sua vida, pode se arrepender, crer e ouvir. Como um exemplo, o ladrão na cruz que ouviu no momento da sua morte: hoje estarás comigo no paraíso, após o seu arrependimento. Então, o que nos difere da criação, do resto da criação, que somos dotados de razão e imortalidade de alma. Ok? Alguma dúvida? Bem simples, tranquilo. Segundo ponto é a imagem de Deus, que a gente costuma falar que é a imago Dei. Como que a gente pode determinar o que é ser feito imagem e semelhança de Deus, na opinião de vocês? O que é a imagem de Deus? A razão humana e a imortalidade, como nós dizemos aqui, nos fazem ser diferentes de todas as criaturas. Contudo, nada nos torna mais diferentes do que o fato de sermos a imagem de Deus. Nós somos as únicas criaturas que são a imagem de Deus. O seu cachorrinho não é, o seu gatinho não é, a calopsita não é, o leão não é. As plantas não são a imagem de Deus. Pelo contrário, elas refletem a glória de Deus. Mas nós somos a imagem de Deus. Porque somos feitos à imagem de Deus, temos tanto interesse na humanidade. Por que nós temos tanto desejo de estudar sobre a humanidade, sobre o homem? Porque nós somos feitos à imagem de Deus. Quando estudamos o homem, estamos estudando a imagem do próprio Deus. Consequentemente, de forma indireta, aprendemos sobre Deus. Se nós somos a imagem de Deus, quando eu olho para a Conceição, para a Jossane, para o Walter, para o Paulo, nós aprendemos algumas coisas que refletem sobre o caráter de Deus também. Como criaturas, refletimos a glória de Deus. Mas então, o que significa exatamente ser a imagem de Deus? Alguns argumentam que a imagem de Deus é encontrada
exclusivamente na alma do homem. Isso é verdade, não é? E de onde vocês acham que veio essa ideia, né? De que a imagem de Deus é exclusiva na nossa alma. Da onde? Na história. Vamos pensar num contexto histórico. Pensar no contexto, depois que Jesus veio, por exemplo, dos gnósticos. O que os gnósticos acreditavam? Esse ponto é tão importante, gente, que isso foi uma heresia combatida pelos primeiros lá da igreja primitiva, os pais da igreja, até na própria Bíblia, né? Na importância de mostrar que Jesus era Deus, que era uma heresia combatida, que se Jesus tiver, os gnósticos acreditavam no pensamento grego, que se Jesus, como ele teve corpo, ele não poderia ser Deus, que era impuro. Então ele era o tipo de um estado intermediário, um semideus, né? Porém, isso é uma mera suposição. Dizer que o corpo não pode ser, em parte, a imagem de Deus. Isso, como eu falei, é uma doutrina pagã, que tenta trazer no meio da igreja, mas desde os primeiros séculos é refutado. A ideia também é que, como Deus é espírito, ele não tem mãos, não tem olhos, né? Então, isso tentava entrar nesse assunto, mas foi algo combatido pela igreja desde o primeiro século, desde as cartas paulinas também. Seja como for, a capacidade do homem de exercer o domínio sobre a terra como portador da imagem de Deus era tanto física quanto espiritual. É por causa dessa imagem que a queda do homem é tão horrível. O que isso quer dizer? Na rebelião de Adão e Eva, vemos não somente a realeza da criação insatisfeita com o seu rei, mas a própria imagem de Deus se voltando contra o próprio Deus. Qual foi o pecado cometido por Adão e Eva? Quem consegue recordar aí? Que foi um pecado cometido por quem também? Por Satanás. Então, o homem sempre tenta passar uma imagem do que ele não é. Desde esse momento, na ideia que ele tentou ser como Deus. Quando a gente traz para o Novo Testamento, o que a gente vê? O que os fariseus faziam sobre o jejum? Como é que eles jejuavam? Eles faziam cara de tristinhos, coitadinhos, oravam em alta voz. Então o homem sempre tenta, por causa principalmente do pecado, assumir algo que ele não é. E temos que deixar claro, então, que um aspecto definidor de nossa criação, a imagem de Deus em nós, não é apagada após a queda. A imagem de Deus não é uma propriedade que possa ser separada de nós. Por exemplo, eu vi num podcast, eles dividindo a imagem de Deus no seguinte, como lato, no sentido geral, igual lato sensu, e estrito sensu. No sentido de estrito e lato, amplo e estrito. No sentido amplo, nós mantemos ainda um aspecto racional, moral, nós tomamos decisões, nós governamos a criação e temos um aspecto espiritual nesse meio também, que nós conseguimos ter relacionamentos ainda espiritual, mesmo após o Espírito Santo habitar em nosso coração. Já no sentido estrito, o que significa que nós perdemos bastante, ou até por completo devido à queda? A justiça original, nós não somos justos como deveríamos ser. A nossa santidade foi 100% afetada. Sem Cristo, nós não temos requisito de santidade. É com Cristo que nós temos requisito de santidade. Vamos trabalhando a santidade até a glorificação. E o conhecimento de Deus. Nós não lemos que nós não conseguimos entender que a criação reflete a glória de Deus. Então, nosso conhecimento de Deus não foi apagado, mas foi, como eu posso dizer, uma nuvem em nossos olhos que nos cegou. E Cristo, somente com Cristo, nós realmente temos esse verdadeiro conhecimento. Tudo bem até aqui? Então, uma parte não foi apagada. Outra parte teve uma mancha muito grande na nossa vida que nos faz estarmos cegos. E após isso, como nós somos um ser de espírito e corpo, ou alma e corpo, dependendo de como nós quisermos chamar, somos seres espirituais. Na criação, Deus determinou algumas coisas para nós.
Quem aqui consegue me ajudar a explicar os mandatos da criação? Quais são esses mandatos? Como um homem deve se relacionar com a criação, com o próximo? Como podemos entender os mandatos da criação? Não, beleza. Mas então vamos pegar um exemplo mais prático. Quem aqui gosta de trabalhar? Pode ser sincero, realmente sincero. Gosta muito. Mas todo dia? Você acorda disposto todos os dias? Então, mas sábado, então você acorda com preguiça. E quando que Deus terminou o trabalho? E aí? Quando? Não é o descanso. Diz o seguinte: quando Deus determinou o trabalho. Então, a Conceição levantou um ponto aqui que a gente muitas vezes acredita. A Conceição levantou um ponto que muitas vezes a gente acredita, que o trabalho veio após a queda. Porque é algo penoso. Então, nós vamos trabalhar para ter o nosso próprio pão. E qual que é o nome que a gente dá a isso? É um domínio. Mas a gente dá o nome de mandato cultural. Mas antes do mandato cultural, nós temos outro mandato extremamente importante, que diz ao que nós somos. Nós somos corpo e espírito. Então, nos dá o mandato espiritual. O que esse mandato diz? O relacionamento do homem e da mulher com o Criador é o norteador para os demais aspectos aliancistas. Então, tudo que envolve a aliança de Deus com o homem, envolve um mandato espiritual. Como assim? O homem era feliz e completo devido ao relacionamento espiritual com Deus. Como a gente costuma dizer, que nós temos um vazio enorme no nosso coração, que pode ser preenchido somente com Deus. E qual que era o ápice desse relacionamento, vocês acham? Quando que o homem e Deus se encontravam? Ok, mas na criação a gente vê uma linha de raciocínio. 6 dias nós trabalhamos. Um dia nós descansamos. Para quê? Para cultuar ao Senhor. Então, falei que o homem era feliz devido ao relacionamento espiritual com Deus. E o culto prestado a ele uma vez por semana era o ápice desse relacionamento. Então, o homem era completamente feliz, ele estava ali em comunhão total com o Senhor. E o que rege os outros mandatos? Por que o mandato espiritual é tão grande? Vamos analisar aqui. No mandato cultural, nós falamos que é o trabalho. Correto? Gênesis 1, 28 diz o seguinte, né? Só relendo aqui. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e assim por diante. Então Deus nos ordenou que dominássemos a terra e os animais. Isso quer dizer que o trabalho já existia antes da queda. Nós deveríamos cuidar, sujeitar toda a criação. E qual que era o limite do mandato cultural? O que o homem não podia fazer no jardim? Então ele devia sujeitar tudo, dominar tudo, mas ele tinha um limite, que era não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse domínio do homem, ele deveria cuidar. Por exemplo, quando Deus fala que o homem deveria nomear os seres viventes, isso faz parte do mandato cultural. Era um trabalho para aquele momento específico. Então, desde a criação, o trabalho foi instituído. Mas por causa da queda, o trabalho ficou penoso. Não é alegre. Trabalhar, gente, é bom, em certo sentido é, mas a gente sabe que é penoso. Ele deveria também guardar e desfrutar da criação e suas relações com o próximo. O que o homem devia fazer? Uma cultura teocêntrica deveria ser desenvolvida. A arte, a música, a educação, a política, o trabalho em geral, o lazer, a tecnologia, a indústria, a poesia, todas as matérias de humanas exatas, a linguagem e todo o resto deveria refletir a glória do Criador. Então, por causa do pecado, o mandato cultural foi manchado. Deixou de existir? Não.
mas foi manchado. Então, por isso que a nossa política, por isso que a nossa cultura, a nossa arte, ela tem muitos problemas, porque nós não estabelecemos elas com a ideia teocêntrica. Se o mandato cultural tivesse sido desde como foi decretado pelo Senhor, tudo isso seria teocêntrico, tudo seria para a glória de Deus. Ok? E o que isso mostra que é importante? É por isso que o mandato espiritual é tão importante. Porque ele serve para guiar o mandato cultural e o próximo que nós vamos falar que é o mandato social. Se nós desempenharmos o nosso papel como cristãos, espiritualmente, frequentarmos a igreja, lermos a palavra, orar, cuidarmos da nossa família, dos irmãos na fé, nós conseguiremos administrar melhor o mandato cultural e social. Então, nós falamos do mandato espiritual, cultural e, por fim, o social. O que seria o mandato social, então? Constituir família? O que mais? Relacionamento com o próximo. Ok. Exatamente. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Através do casamento, a sociedade seria criada e a cultura desenvolvida. Então, o homem e a mulher não estavam ali apenas para, vamos ali, sujeitar, trabalhar, não. É para sujeitar de acordo com princípios teocêntricos e desenvolver a cultura através do primeiro casamento. Por exemplo, um problema do aspecto social. Quando que o pecado entrou no mundo? Exatamente, o pecado entrou no mundo, um momento específico. Quando o quê? Mas quem comeu o fruto primeiro? Mas por que o pecado só entrou na hora que eu comi do fruto? Exatamente. Quando Adão come do fruto, que o pecado entra no mundo. Por quê? É um aspecto representativo. Quando o mandato social ele não é bem exercido, quando os papéis são invertidos, dá problema, gente. A mulher usurpou o papel definido por Deus na criação. O homem, ele foi... O que o homem foi? Ele foi, como a gente pode dizer em palavras hoje, ele não soube exercer a liderança dele. Ele poderia ter cuidado melhor de Eva. Exatamente. Nas palavras do primeiro camisolão. E Eva, da mesma forma, ela não cumpriu os decretos de Deus. Também. O terceiro ponto do mandato social, gente, está lá em Efésios 5, 31 e 32, que diz o seguinte: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Nós somos seres que se relacionam. Nós necessitamos de relacionamento. Por quê? O que nosso relacionamento reflete? Primeiro, o relacionamento da Trindade. E aqui no texto que diz assim, no livro Pecadores dizem, quando pecadores dizem sim, ele dá esse exemplo e usa. O casamento é uma parábola, uma ilustração que remete a Cristo e à igreja. Não foi usada apenas a partir desse ponto. Desde o princípio, o casamento reflete o relacionamento que viria de Cristo e a sua igreja. Que nossa doutrina acredita que a igreja é desde o princípio, né? Outro tipo de relacionamento. O pai com o filho ilustra o nosso relacionamento com Deus. Então, o Elton com o Vitinho ilustra um relacionamento Deus com o povo dele. E por último, o relacionamento de irmãos. Por exemplo, o Breno e o Bernardo ilustram o relacionamento dos irmãos em Cristo. Deus é tão maravilhoso e bondoso conosco que Ele nos dá exemplos dentro da nossa própria casa. De como Ele quer o relacionamento, de como Ele quer que sigamos o que Ele nos manda. Tranquilo até aqui? Deu para entender os mandatos espiritual, cultural e social? E por isso é tão importante que o mandato espiritual seja exercido da maneira correta. Sem ele, todo o resto vai dar errado. Sem nós estarmos diante do Senhor, tudo vai dar errado. Então, por isso que é tão importante que domingo nós temos que vir para a igreja. Que nós devemos ler a palavra, nós devemos orar.
Porque sem isso, nosso casamento vai ter problema. Teremos problemas ainda por causa do pecado? Sim. Mas sem o mandato espiritual, nós teremos mais problemas. É por isso que o nosso trabalho vai ser mais penoso. Nós não ficaremos alegres em trabalhar. Como último ponto aqui, na apostila, a gente tem um paralelo dos 3 ofícios da criação para o homem. O homem era originalmente uma imagem do Deus Trino, no sentido de que foi feito para atuar como profeta, sacerdote e rei. Como profeta, o homem foi dotado de sentidos físicos e capacidade mental para aprender a verdade. Como sacerdote, ele possuía a sensibilidade e o desejo de adorar a Deus em verdadeira santidade. E o que foi a queda nos atrapalhou? Que nós temos um vazio que a gente quer preencher com qualquer coisa para adorar. Por isso que muitas pessoas, não conhecendo a verdade, adoram o sol, a imagem, adoram o próprio relacionamento, o companheiro, marido, esposa, filhos, pela necessidade de preencher isso que só Deus realmente ocupa. E, como rei, ele possuía o poder físico e mental e a habilidade de sujeitar em retidão todas as coisas ao propósito e vontade de Deus. A gente consegue trazer, um paralelo com Cristo? O primeiro Adão, ele deveria ter esses ofícios. Ele conseguiu cumprir de verdade? E Cristo, como é que foi? Qual o paralelo que a gente traz com Cristo? Quais são os 3 ofícios de Cristo? Os meninos que estavam na lição devem saber. E aí, Bernardo, o que você lembra? Eu falei aqui os nomes já. Vamos lá, então. Profeta. Jesus como profeta. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. E ele era profeta no sentido de profetizar. O que ele ensinava? Sobre o reino de Deus. Jesus como sacerdote. Cristo foi o sacrifício perfeito e o próprio sumo sacerdote. Então, ele executava tanto o papel de sacerdote como de sacrifício. Ele executou, Isso, diferente do primeiro Adão, Cristo exerceu os ofícios perfeitamente. E agora Jesus como rei. No Salmo 110 a gente tem uma profecia messiânica, que se cumpriu em Cristo. Ele é o descendente e Senhor de Davi. Ele estabeleceu seu reino em nós, eleitos, chamados e justificados. E após sua volta, estabelecerá em todo o mundo. Isso quer nos dizer que o reino de Deus já está aqui. Ele habita em nós. Então, quando Cristo voltar, será em todo o mundo, novos céus e nova terra, como um reino eterno. Mas ele já foi estabelecido na morte e ressurreição de Cristo. E para concluir, notoriamente, Deus não só colocou leis em nossos corações. Ele deu pelo menos uma lei que nada tinha de intuitiva. Ele disse a Adão e Eva que havia uma árvore frutífera, do qual eles não podiam comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não sabemos por quanto tempo nossos primeiros pais obedeceram a essa ordem. Mas com certeza, enquanto o fizeram, eles gozaram de amizade com Deus. Feitos à imagem dele, eles reinaram sobre os animais que Deus tinha criado. A humanidade devia se alegrar em administrar o mundo dele e imitá-lo. Durante o tempo em que honraram a Deus, eles desfrutaram dessas bênçãos. Os problemas começaram quando eles deixaram de honrar. O que é isso para a gente encerrar, traz para a gente hoje? Se nós não honrarmos ao Senhor, nós vamos ter muitos problemas. Quer dizer que se a gente honrar o Senhor não vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas, assim como Adão e Eva, se a gente não cumprir o nosso papel como cristãos, as coisas vão ir mal. As coisas vão ser difíceis, o nosso relacionamento com Deus não vai ser fácil, o nosso casamento, nosso trabalho, a nossa amizade com irmãos, em Cristo ou fora da igreja. Então, nós devemos nos submeter a Cristo. Ser a imagem de Deus é exercer o mandato espiritual, é nos submetermos a Cristo em todas as áreas, em oração, em leitura da palavra, em comunhão com os irmãos. Então, meu recado dessa noite é esse. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora. E que possamos ter esse sentimento, de dia após dia, trabalhar esses mandatos em nossas vidas. Espiritual, que refletirá no cultural,
e no social. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, obrigado por esse estudo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos criou a Tua imagem, que infelizmente pelo pecado que entrou em nossas vidas, nós tivemos um desencontro com o Senhor, Pai. Nos afastamos do Senhor. Mas obrigado porque o Senhor enviou a Cristo para nos dar a oportunidade de nos voltarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Que o Senhor possa trabalhar em cada um aqui, em cada um dessa igreja, o desejo, Pai, de estarmos em comunhão, de lermos a Tua palavra, de orarmos, de realmente trabalharmos a nossa santidade, Pai. Obrigado por essa oportunidade novamente, pela vida de cada pessoa que está aqui. Que possamos a cada dia refletir a glória do Senhor em nossas vidas, Pai. Que possamos levar a imagem do Evangelho do Senhor onde nós formos. Em nome de Jesus, amém.